Mas dentro dessas energias limpas, a galera se foca muito em renováveis, que são excelentes e que precisam realmente aumentar. E dado o Brasil com esse potencial absurdo que a gente tem que utilizar mesmo. Mas não pode ser só, porque prova de que não pode ser só energia renovável é o que a gente está vivendo hoje, né? Com essa crise hídrica, onde a nossa base é uma energia renovável que depende, infelizmente, da boa vontade da natureza de chover. Uhum. E se a gente passa por uma situação aqui agora, como essa, a gente está não conseguindo atender a demanda com a nossa base. E aí, fica à mercê disso aí. Então para mim não há competição entre as diferentes fontes de energias, há uma colaboração. Uhum. Cada uma tem seu papel e principalmente dentro da corrida contra a mudança climática, de manter a temperatura, o aumento de temperatura abaixo de 1,5 graus e tal, você precisa utilizar todas as fontes que estejam disponíveis e que estejam dentro das características. E nuclear é definitivamente uma delas, que é limpa, não emite. Enquanto está produzindo energia, não emite nada de gases de gás carbônico, de gases de efeito de estufa, nada. E não depende do meio ambiente, assim, ela produz, depende porque a gente minera urânio, enfim, mas não depende de condições da temperatura, não depende de chuva, não depende de vento, não depende de sol, ela vai estar produzindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas ela precisa de urânio para poder trabalhar, né? Isso, precisa. A extração do urânio, ela é de boa ou ela polui, ela estraga o meio ambiente? Existem impactos, sim, mas todo o processo de produção de qualquer tipo de energia tem impacto ambiental. Se você for olhar para confecção de painéis solares, por exemplo, é bem poluente, é muito poluente a confecção deles. E é uma energia renovável, energia limpa, que você está ali absorvendo o poder do sol, assim por dizer. Mas por isso que a gente tem organismos como o IBAMA, que fazem dentro do setor nuclear, não só o IBAMA, a gente tem 2 órgãos reguladores. Um é o IBAMA, normal, para o meio ambiente, e uma Comissão Nacional de Energia Nuclear que regula o setor nuclear. Então, para qualquer empreendimento, seja ele qual for, seja renovável ou fóssil, ou qualquer infraestrutura, esse empreendimento de grande infraestrutura precisa passar pela aprovação do IBAMA. Qualquer um, incluso o do setor nuclear. E a gente, além de ter que passar pela aprovação do IBAMA, a gente precisa passar pelo organismo regulador do setor nuclear em si. E só depois que ele autoriza, que verifica tudo e autoriza, é que o empreendimento pode dar prosseguimento. Uhum. Então, por exemplo, o Brasil ficou um tempão sem poder minerar, porque ainda não tinha licença. Aí conseguiu a licença, a aprovação, e houve a autorização, e aí voltou a minerar. E a gente tem muito urânio no Brasil, muito, muito. A gente, acho que, não sei que década, mas a gente fez uma prospecção da quantidade de urânio que o Brasil tinha e estudou 30% do território brasileiro. E nós ficamos em 6º em reservas de urânio no mundo. Isso equivale ao quê? Quanto tempo de urânio, se a gente fosse usar em... Aí depende, existe algum cálculo pra gente ter uma noção? Depende da quantidade que você vai precisar também. Hoje a gente não está em 6º porque outros fizeram prospecção e viram. Então a gente está em 9º, alguma coisa assim. Mas se tem o desejo e a luta, né, para continuar o processo de prospecção e encontrar mais urânio no Brasil. E hoje a gente só tem 2 reatores em operação. Então, a quantidade de urânio que a gente tem para operação de 2 reatores nucleares tá e sobra. Que são quais? Aqueles Angras? Em Angra. Angra 1 e Angra 2. Ah, tá. Angra 3 está em processo de construção ainda. A meta é que, segundo a Eletronuclear, que é a empresa que opera os reatores nucleares no Brasil, é que ele esteja em operação em 2026. Essa é a meta atual. Só que eu não posso dizer quanto tempo, porque a gente pode construir mais reatores. Então, vai depender da quantidade que a gente precisa. Mas garanto que é algo assim, que não vai acabar e a gente não vai conseguir mais utilizar os reatores. Não é isso. O urânio, onde é que ele está? Na Terra. A gente minera, tira como se fosse tipo a pedra do urânio. É um processo... É natural, é um elemento que está... Você vê como se fosse um monte de terra, alguma coisa. Você cria uma mina e vai extraindo.
E aí a gente minera o urânio e passa pelo processo de beneficiamento, de transformação e enriquecimento. Não sei se você já ouviu falar do processo de enriquecimento, que tem muita gente que fala. O que é? O enriquecimento... Quando a gente está lá na escola estudando química, estudando os isótopos e tal, a gente sabe que tem elementos, a gente aprende, né, que tem elementos que têm mesmas características, mas diferentes números de prótons. Uhum. E aí tem tipos diferentes de urânio. E aí na natureza tem urânio 238, que é um urânio mais pesado, e tem urânio 235, né, que é o número de massa deles. E aí o que a gente quer para o setor nuclear é o urânio 235, que é o que se divide. Porque o processo, e aí eu posso explicar depois como funciona uma usina, o processo de fornecer energia, ele vem da divisão do átomo, da divisão do urânio, que ele se fissiona, ele se divide, e nessa divisão ele libera uma energia absurda. Algo faz ele se dividir. Ele libera energia. Ele libera energia. Uhum. O que se divide é o 235. Uhum. E aí, quando a gente coleta urânio lá na mina, tem pouco 235 e muito 238. Então, o processo de enriquecimento é você aumentar a quantidade de 235 naquele produto que você coletou. E aí, quando você está fazendo combustível, dentro do processo do combustível para os reatores que a gente usa aqui, ele passa por um processo de enriquecer também o urânio para a gente ter mais do urânio 235, que é o urânio que se divide. Tu transforma o outro em 235? Não, você não transforma o outro, você aumenta o percentual. É como assim, eu tenho 1% de 235, na verdade até um pouco menos, quando você encontra na natureza, e 99% do outro, naquela pedra. Eu tenho que fazer com que aquele elemento, e aí o processo de enriquecimento a gente faz eles como gás, na verdade, a gente transforma em gás. E eu tenho que diminuir a quantidade de 238 para que o percentual de 235 seja maior dentro daquela... Tá. É só diminuir um para ter mais do outro. Não é que ele se reproduz, entre aspas, ele não vira mais. Ele continua no mesmo, só diminui o outro. Isso, porque você quer aumentar o percentual de 235 naquilo. Entendi. Para quando você produzir a pastilha de urânio, que é o que vai dentro do elemento combustível, que vai dentro do reator, aquele percentual de 235 seja, em vez de 1% ou menos, que é o que a gente encontra na natureza, geralmente 0,7% de 235, chegue a 4,5%, sabe? Porque se tiver mais do outro, não vai funcionar, é isso? Se tiver, porque o que a gente quer, o que a gente realmente se divide é o 235, então a gente precisa que tenha mais dele ali. Sim. Mas se tiver mais do outro, ele acaba bloqueando essa... Não é que acaba bloqueando. Existem diferentes tipos de reatores. Por exemplo, tem um reator no Canadá, que é o CANDU, que ele usa o urânio natural. Mas aí ele precisa de outros elementos para fazer o processo de realmente chegar à reação que precisa. Por exemplo, a gente usa urânio enriquecido e usa como moderador a água, que diminui a velocidade dos nêutrons e tal. Quem usa o urânio natural precisa, e aí que é urânio não enriquecido, não pode usar água normal, precisa de água pesada, água, em vez de o deutério, usa H2O, em vez de H2O é H3, entendeu? Então muda a tecnologia. Mas a maioria dos países que optam por a opção nuclear, que tem reatores nucleares, utilizam urânio enriquecido como tecnologia de escolha. E aí, dentro do reator, quando você está lá, você tem um reator. Aí o reator nuclear, o que é o reator nuclear? Aí a gente pode voltar. O reator é uma caldeira. Basicamente, quando você pensa na hidrelétrica, como é que você faz energia com a hidrelétrica? É a queda d'água, certo? Que vira turbina. A água cai lá da barragem, enfim, gira as pás da turbina. Tem um turbogerador, tem um gerador que pega esse movimento da turbina e transforma em energia elétrica. Então, a gente precisa da mesma coisa. A gente precisa que a turbina gire. Mas como você faz a turbina girar? A gente esquenta a água e a água vira vapor. É uma caldeira. Como outras
algumas outras termoelétricas também esquentam água, mas queimam combustíveis fósseis. Para esquentar a água, a gente usa o processo de divisão do átomo, de fissão, que a divisão do átomo é a fissão. Porque quando a gente divide o átomo, por conservação de energia e massa, que é um conceito físico, ele se divide em 2 elementos que juntos não têm a mesma massa que o outro elemento anterior. Então, eles soltam partículas que são os nêutrons e muita energia. Mas uma energia tão absurda que uma pastilha de urânio de 7 gramas consegue produzir a mesma quantidade que queimar uma tonelada de carvão. Cacete. É muita energia, é uma coisa assim, absurda. E aí, esses nêutrons que foram liberados na divisão do urânio, eles vão se chocar com outro urânio. E aí, quando eles se chocam com esse outro urânio se divide. Isso tudo está acontecendo embaixo da água ali? Isso tudo está acontecendo dentro da água, lá no vaso do reator. E aí, esse outro urânio que se dividiu vai soltar 2 a 3 nêutrons também. Aí, esses outros 2 a 3 nêutrons vão lá, encontram outro urânio, batem neles, ele se divide. E é isso que a gente chama de reação em cadeia. Porque aí começou em um e vai aumentando, e toda a divisão tem toda fissão, né? Libera 2 a 3 nêutrons que vão se chocando com outros átomos de urânio que vai se dividindo. Tá uma loucura lá de bateção de... Isso. E aí isso vai liberando energia. E essa energia tão absurda vai esquentando a água. Né? E aí essa água... E aí tem vários sistemas ali dentro do reator, mas aquela água esquenta uma outra água e essa outra água vira vapor. Esse vapor gira a turbina e aí tem o padrão do gerador que pega essa rotação da turbina e transforma em eletricidade. E aí, só que é uma densidade energética muito grande. Quer dizer que com pouquinho combustível a gente produz um absurdo de energia. Para esquentar aquela água de outra maneira e usar um monte de coisa. É isso que eu estou entendendo. É tudo um mérito de como que a gente vai gerar calor. É isso? A gente... porque, assim, o propósito é transformar aquela energia, né? Então, você liberou aquela energia da divisão do átomo, você tem energia térmica, né? Que você está esquentando. Você tem a energia mecânica, né? Você está rodando ali, você tem... E tudo aquilo transforma em eletricidade. Porque o que eu acho legal é que as pessoas... legal, assim, de contar... É que na hora que a gente está carregando, sei lá, o telefone, você não está pensando como é que aquela eletricidade chegou ali para você, sabe? Como é que ela foi gerada de início. E a gente precisa de energia, que essa energia seja transformada em eletricidade e que essa eletricidade seja distribuída para os prédios, para as casas, para a gente estar aqui hoje carregando o celular com iluminação, ligando o interruptor e tendo eletricidade, né, e tendo luz dentro de casa. E aí a gente não pensa muito, né? Pelo menos no dia a dia não é normal o pessoal pensar... Eu só ligo a luz e acabou. Acho que tá garantido aquilo lá pro resto da minha vida. Exatamente. Pra mim é Deus. Não, imagina. E se você pensar que hoje um celular demanda a mesma quantidade de energia que uma geladeira de antigamente, sabe? É um negócio absurdo. E aí, fora que a gente não só não pensa... né, na eletricidade na luz que acendeu, mas também na energia que foi necessária para fabricar aquela lâmpada, sabe? Para fabricar o celular que a gente está carregando. Então, a eletricidade é um negócio que assim, a gente não vive sem energia. Sim. A gente precisa produzir energia que se transforma em eletricidade. E aí, a energia nuclear é uma das fontes que a gente pode produzir essa energia que é transformada em eletricidade depois distribuída. Sim. É uma das fontes e é uma fonte poderosíssima, sabe? Que produz uma fazenda eólica, por exemplo, para produzir a mesma quantidade de energia que uma usina nuclear, precisava ser 360 vezes o tamanho de uma usina. Então, tem o fato também de ela poder ser pequena, sabe? Num espaço pequeno, está produzindo um absurdo de quantidade de energia. E isso, as 2 usinas que a gente tem em operação, os 2 reatores que a gente tem em operação, eles abastecem basicamente 40% do Rio de Janeiro. Eles fornecem aqui para São Paulo também, mas assim, colocando em média, o lugar foi escolhido estrategicamente por ser num
num local, Rio, São Paulo, assim, que são os grandes centros de consumo no Brasil, né? Então, é um negócio de muito poder. E é uma simples caldeira, que tem uma reação nuclear ali no meio, Sim. mas o objetivo é esquentar água, transformar água em vapor e esse vapor girar a turbina. Então é isso que eu tô conseguindo visualizar aqui. Tu precisa de algum sistema que vai gerar esse calor, que vai esquentar essa água, que vai gerar essa energia, que vai ser transformada em eletricidade. Essa primeira etapa que é o lance. Como que a gente vai fazer para esquentar isso? A gente vai usar carvão, a gente vai usar urânio? No caso das termoelétricas, sim. No caso da hidrelétrica é a queda da água. Você não está esquentando nada, né? Mas no caso isso. Eu tô falando dessas que exigem alguma coisa que pode poluir ou que pode não ser sustentável. Porque a água é sustentável, né? É só deixar ela cair lá. Isso. A água... aí existem diferentes tipos de usinas hidrelétricas também. Tem as hidrelétricas com barragem, né? Com os reservatórios. Que aí você mantém a água e você abre a comporta lá e deixa ela cair. Quando você não precisa, você fecha. Que é uma grande bateria, é maravilhoso. E tem aquelas que não têm reservatório. Que elas só ficam nas quedas d'água, assim, sabe? E geralmente... E aí eu não sou especialista em hidrelétrica, mas geralmente depende muito também, por exemplo, é um rio que tem uma queda, e aí você usa a gravidade, né? Ali a queda da água e vai produzindo, mas aí não tem um reservatório. Enquanto tem água caindo, ela está produzindo. E aí tem esses tipos assim, diferentes de hidrelétrica, mas aí não é esquentar a água, né? Sim, essa aí usa o movimento da natureza ali. Mas essas que necessitam de alguma coisa para gerar essa energia, a nuclear usa o urânio, que é muito potente. É isso que eu tô sacando. E ela não causa nenhum problema pro mundo. Não. Ela esse processo é o que eu falei, esse processo de produção de energia da nuclear, ele não polui, ele não libera nenhum gás carbônico, ele não está liberando gases de efeito estufa. Para você ter noção, tem locais, tipo a China e a província de Ontário, no Canadá, que usaram nuclear como uma solução de saúde pública também, porque eles passam por um processo de poluição do ar. Porque quando você pensa em poluição atmosférica, aí você pensa mudança climática, eu estou esquentando e tal. Mas também tem doenças respiratórias quando você está num local que há muita poluição do ar. Sim. E aí, quando você se utiliza de fontes energéticas que não poluem o ar, porque você não está jogando esses gases, você está ajudando a saúde pública do país. Existe um estudo que a NASA fez com uma universidade nos Estados Unidos, que pesquisou o uso das usinas nucleares lá, que os Estados Unidos é o país com mais reatores nucleares no mundo. Em operação, eles têm 98, alguma coisa assim. E eles fizeram esse estudo que desde a década de 70 até 2009, alguma coisa assim, eles pegaram uns anos, umas 3 décadas. O fato dos Estados Unidos ter produzido aquela quantidade de energia através do nuclear, porque se não fosse nuclear seria combustíveis fósseis, eles preveniram a morte de quase 2 milhões de pessoas por doenças respiratórias. Cara. Porque eles evitaram de jogar poluentes na atmosfera que teriam causado doenças respiratórias e poderiam ter matado essas pessoas por conta dessas doenças. Então, a China, por exemplo, tem um muito grave problema de poluição atmosférica, poluição do ar. Eles estão construindo um reator nuclear não só pela tecnologia e tudo, mas também como uma opção de saúde pública. E a província de Ontário também, lá no Canadá. Também, quando eles investiram mais, eles perceberam a diferença. Então, assim, é uma tecnologia que precisa ser mais utilizada, sabe? E a gente já tem um puta potencial no Brasil para nuclear. Por que ela não é usada? É muito caro? Tem o fato do medo, né? Do desconhecimento das pessoas, que não é algo... Tipo, algumas pessoas ali não sabem. Não, tem grandes governantes, pessoas que tomam decisões nos países sobre as políticas energéticas que desconhecem os benefícios da tecnologia nuclear e com isso isso influencia, claro, a sua tomada de decisão. Tem o custo também.
que aí existem diversas coisas que não são levadas em consideração, na opinião de várias pessoas, incluso a minha. Quando você pensa só no capital inicial de investimento, realmente a nuclear pode ser vista como cara pra caramba. Uhum. Mas aí você tem que olhar para todo um ciclo da vida, sabe? Você não pode olhar só para o capital inicial, você tem que ver o que outras coisas são levadas em consideração quando você está definindo um investimento em alguma fonte energética. A nuclear pode ter um capital inicial alto, mas ela tem um custo de operação e manutenção previsível e baixo. Você sabe exatamente o custo do combustível, não é uma coisa que fica flutuando, sabe? Uhum. Diferente para outras indústrias. Além disso, você opera um reator hoje, aqui no Brasil. A gente está estendendo a vida útil de Angra 1, porque ela foi licenciada para operar 40 anos, mas ela pode ir 20 anos mais. Então, algo que você estava pensando em operar por 40 anos, você vai, na verdade, ter energia sendo produzida por 60. E nos Estados Unidos tem reatores que já estão indo de 60 para 80 anos. E os novos reatores em construção já estão começando com vida útil de 60. E aí podem se estender. Então ela não é tipo um painel solar que às vezes tem 25 anos de vida útil, sabe? Ela tem uma vida útil que já está chegando a 80 anos. Fora isso, tem a previsibilidade de fornecimento de energia. Não é uma fonte que você está dependendo de fatores da natureza como chuva, vento, enfim. É algo que está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, produzindo uma quantidade absurda de energia. E aí, dentro de um programa de descarbonização, soluções para mudança climática, enfim, que você precisa de todas as fontes limpas à sua disposição, você está, não considerar nuclear, você está tirando uma das mais poderosas ali do meio. E existem... A Agência Internacional de Energia já falou nos seus relatórios para mudança climática e para descarbonização que a energia nuclear é essencial para a gente conseguir chegar a um momento onde existe o que se fala de zero líquido de emissão, que é você conseguir chegar lá em 2050, que é o objetivo que o pessoal estava colocando, 2050. Net zero. Net zero, né? Exatamente. E aí a gente está falando nesse grupo que eu faço parte, que está indo para a COP, Net Zero needs nuclear. Quer dizer, o net zero, o zero líquido precisa de nuclear para alcançar. Até, por exemplo, a gente fala de descarbonizar a indústria automobilística. Vamos todo mundo usar carro elétrico agora para não usar gasolina e não poluir. Tá, como é que você... Sim, pois é. Não tem muita gente vou ligar fala. Na tomada lá da minha casa. Vou ligar na... Vai dar 5 mil a conta, fora o... Não, mas assim, vamos trocar a frota para carro elétrico. Já escutei, né, a pessoa falando. E aquela eletricidade está vindo da onde? Porque se você estiver queimando carvão para produzir aquela eletricidade, ela não é limpa. Sim. Então você está usando o carro elétrico, mas a eletricidade que você precisou para carregar o carvão está vindo da onde?